Quando o assunto é filmes e séries, nos últimos dias não se fala em outra coisa. Todo mundo pro chão! Estão cometendo um grande erro! 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. Não vão ser conquistadas de um jeito normal. A série Adolescência é um verdadeiro fenômeno de audiência, de crítica, de repercussão e tudo mais. A série é péssima, cara. É péssima. Calma. Deixa eu te falar. É sério. Galera, tem uma série que alugou um triplex na minha cabeça. Eu assisti a série que tá todo mundo comentando, Adolescência. Vamos falar da série Adolescência. Mas será que todos os debates levantados sobre a série são legítimos? Foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo que, por sinal, veio um pouco mais tarde, mas de propósito. Porque o meu intuito aqui é muito mais ver a série como um plano de fundo, mas focar bastante nos debates que surgiram sobre a série e tentar separar o que realmente faz sentido e é uma reflexão valiosa do que é pura histeria e desconexão com a realidade. Bom, já aviso que provavelmente terá muito spoiler, apesar de isso não atrapalhar tanto a experiência por causa do formato da própria série. Mas se quiser ter uma oportunidade de assistir sem nenhuma influência, já fico alerta. E tem uma segunda advertência. Eu não viso aqui determinar quem está certo ou quem está errado. O meu intuito é muito mais enriquecer o debate e fazer o papel contrário de quem tenta ver tudo preto e branco. Creio que a realidade é muito mais nebulosa, turva e menos exata do que a maioria tenta caracterizar. Começo já ressaltando que, como obra cinematográfica, a série é uma verdadeira obra-prima. Não vou aqui chover numa olhada sobre todo o primor técnico, plano, sequência e tudo mais, né? E ela realmente é isso tudo. Mas eu tenho que levantar isso porque se trata de algo realmente fora da curva, do ponto de vista de qualidade do que nós temos visto por aí. Fantástico mesmo. Mas claro que o tema que ela levanta, né, é extremamente sensível. A série trabalha figuras masculinas, mas de uma forma tão complexa, tão visceral, também por causa do plano sequência, da ausência de cortes e da escolha do que contar e do que não contar, que só por isso já surgiram debates intensos. A motivação do crime também causa polêmica, porque apesar de não culpar totalmente o movimento Red Pill, ela deixa as coisas meio que no ar e insinua isso, né? E fica livre interpretação, mas totalmente inclinada para esse assunto. E é nesse ponto que eu começo as minhas ponderações. Eu não sei se isso acontece em outros países, mas o brasileiro tem uma inclinação natural a categorizar tudo e planificar tudo. O que quero dizer com isso? Ao ver uma obra, principalmente de cinema, as coisas estão muito polarizadas e extremadas. E já ressalto aqui que eu não acho a polarização necessariamente ruim, que eu acho isso até normal. Mas o brasileiro faz juízo de valor sobre cada personagem, tentando encaixar todos rapidamente num grupo dos bons ou dos maus, dos inteligentes e dos meio burrinhos. Mas na vida real não funciona muito bem dessa forma. Todos temos defeitos e qualidades, dias bons, dias ruins, escolhas boas, escolhas ruins. Somos muito mais ambíguos, complexos e às vezes até contraditórios do que nós imaginamos. Então, sugerir que o movimento teve influência em um crime não é criminalizar todos daquele grupo, mas também não é uma sentença de que toda aquela visão que está ali naquele grupo está errada. Eu ouvi pessoas defendendo o movimento, dizendo que a série é um lixo, que deturpa, né, a filosofia deles, que os personagens são caricatos e que a representação daquela ideologia foi muito superficial. E talvez até tenha sido nesse assunto. Mas temos que lembrar que essa representação acontece por parte de um adolescente, que, como todo adolescente, tem o dom de ser merdeiro mesmo e simplificador de tudo, e de pais completamente alheios aos problemas dos filhos e às influências que os filhos tinham. É óbvio que uma representação nessas circunstâncias não seria muito precisa, científica, rica de explicações. E tá tudo bem, isso talvez até atrapalharia a série. Seria meio que uma palestra direta, isso não fica muito legal. Por outro lado, eu vi pessoas influenciadas, né, por outras a vilanizar tanto o movimento que chegaram a insinuar uma criminalização da ideologia.
muitos desses caras furaram a bolha já. Talvez você não saiba, talvez você não entenda, mas eles já estão em discursos de futebol, eles já estão em discursos de política, eles já estão em discursos de anime, mangá e outras coisas que atraem esses meninos introvertidos, conteúdos nerds, tem uma correlação muito grande. Existe como a legislação, né, abarcar esse tipo de atividade. Porque, na verdade, você está criando, você tem uma organização criminosa que causa constrangimento a outras pessoas. O brasileiro tem um impulso para o autoritarismo, é impressionante. Me dá a sensação que tudo o que todo mundo quer, na verdade, é uma censura para chamar de sua. E eu acredito que o ponto de análise mais preciso é muito mais complicado. Pode parecer contraditório, mas não é. Na verdade, eu não concordo com nenhuma ideologia, com projetos de sociedades, e eu desconfio muito de quem fica sempre culpando outras pessoas pelos seus próprios fracassos. Mas pensa comigo, quase todos os movimentos modernos são assim. Sem sair do tema, né, tanto o feminismo como o Red Pill e agregados dos dois dão uma sensação de meio que ressentimento e de revanchismo. Se você for ouvir as pessoas que mais estudaram esses temas com seriedade, provavelmente concordará com vários pontos que essa pessoa dirá e discordará de vários outros. Proibir o outro de falar sobre um assunto é dos autoritarismos mais rasteiros que existem. E eu não acho que isso é uma solução para nada. Não é porque alguém fala sobre algo, mesmo que aquilo esteja errado, pelo menos na sua visão, que ele tem total controle ou responsabilidade sobre o que os ouvintes decidem fazer com aquilo que eles entenderam da fala. Claro que casos extremos, como o próprio citado na série, como o Andrew Tate, é muito óbvio que aquilo está errado, que são absurdos. Estamos falando de um criminoso, mas disso concluir que todos os Red Pills são criminosos e devem ser silenciados, isso é no mínimo uma histeria. Eu não concordo com várias coisas que os Red Pills falam, mas eu não vou iniciar um movimento para os calar. Eu também não concordo com quase nada que as feministas falam, mas vou defender o direito delas falarem enquanto eu puder. Eu acho que todos deveriam fazer o mesmo. Ah, mas a série insinua deixar em aberto a ligação do movimento com o crime. Meu caro, se você que provavelmente fala mal de doutrinação, de lacração, em um filme ou em uma série, quer ver em um outro filme uma aula de isenção de responsabilidades dos Red Pills explícitas sobre uma adolescente que absorve essa ideologia, você não quer o fim da lacração. Você quer a lacração, só que ao seu favor. Você, na verdade, quer a palestra, desde que ela concorde com você. Eu darei outra prova das proporções que ideias podem tomar, muitas vezes indo muito além do que o seu criador foi capaz de prever. Friedrich Nietzsche, que foi um pensador, né, dos mais famosos da história, é extremamente estudado, comentado e foi influência fortíssima em vários pensadores e filósofos posteriores a ele. A influência dele reverbera até hoje nas relações humanas em geral, na psicologia, na política, na teologia, na filosofia e até mesmo no direito, de uma forma geral. Mas sabe quem era um leitor assíduo de Nietzsche, chegando a saber trechos da sua obra de cor? Ele mesmo, um outro alemão do bigodinho bem estranho. A ideia do super-homem de Nietzsche foi base de muitos raciocínios deste camarada, que só de seu nome mencionado o alcance desse vídeo despenca. Mas é claro que admiradores de Nietzsche vão dizer, né? Inflamados, provavelmente. Ele deturpou as ideias de Nietzsche. Ele não era nada disso do que estão falando. Eu não discordo totalmente disso, mas não dá pra negar que um psicopata de QI alto, com carisma, mas com um erro na premissa e interpretação, pode pegar algo que tem a ver com a realidade e deturpá-la à sua vontade. Agora eu te pergunto, será que o que o menino fez com o movimento Red Pill não se encaixaria nisso? Eu não falei que eu acho isso. Falei
apenas que você deveria pensar um pouco. Um fundo de verdade pode sim ser absorvido e servir como fundamentação meio torto de alguma vontade ou fraqueza já existente naquela alma. E as consequências disso podem ser bem complicadas de se prever. Eu não acredito que Nietzsche previa, ser uma base filosófica para um genocídio. Ele provavelmente só estava tentando entender como as coisas funcionam e tentar descrever isso para os outros também. Logo, um filme associar uma ideia a uma ação ou sugerir essa associação não é algo totalmente errado. Um filme ou série tem a função de abrir sua cabeça para uma reflexão, para uma situação que é possível e não exatamente igual à série. Não para uma palestra totalmente fechada e direta. A diversidade de interpretações de uma obra quase sempre é prova da qualidade do ponto de vista artístico dessa obra. O que quase sempre nos soa verossímil, parece realidade, porque a realidade é complexa mesmo. E por falar em situação possível, eu entro aqui no segundo ponto de reflexão. Ao assistir vídeos sobre a série, eu reparei que muitas pessoas, principalmente quem é pai e mãe, chegaram a ficar com medo, porque pensaram, essa família é funcional, os pais tentam dar o seu melhor, não são criminosos, e mesmo assim criaram um pequeno monstro ali. E se acontecer comigo, mesmo eu tentando fazer tudo certinho? Você tem um adolescente ali, ele tá plugado no computador. Qualquer um pode passar por isso. Eu tenho filhos, eu posso passar por isso. Primeiro, que eu não acho que os pais ali fizeram tudo certo, Até porque nenhum pai é perfeito. Pela série, dá pra perceber que eles fizeram sim o melhor que eles podiam, e dá pra perceber também que não foi o suficiente. E eles mesmos reconheceram isso. Aqui eu vou com bastante calma. Primeiro, porque eu não sou pai. Não ainda, pelo menos. Segundo, que eu sei que qualquer coisa nesse tema é complexo e não é uma certeza matemática. Mas pensa comigo, uma das principais ou a principal função de um pai é proteger o filho. E isso eu acho que ninguém discorda. Mas o que nem todo mundo talvez vá concordar, ainda mais nos dias de hoje, é que a principal pessoa da qual o filho deve ser protegido é dele mesmo. Nós já vivemos hoje numa ideia tão russoniana que nós vemos todas as crianças como puras, inocentes e sem maldades. E aqui, primeiro como observador da realidade e depois como um cristão, eu tenho que discordar frontalmente disso. Crianças não são inocentezinhas, sem malícias e sem maldade. As crianças são mini seres humanos, que como todo ser humano tem suas angústias, medos, desejos, vontades. Crianças manipulam, fazem chantagem, sim, ameaçam e às vezes são até violentas. E eu não tô falando só de criminosos, tá, gente? Eu falo aqui de qualquer uma. Pode chamar do que quiser. Nós cristãos chamamos isso de pecado original. E você, acreditando ou não, se encaixa nisso também. Desconfie de quem nega o mal que existe dentro dele próprio e de cada um de nós. Patrick, mas então você tá dizendo que todo mundo é vilão e é mau? Não. Eu também não concordo com Hobbes de que o homem é o lobo do homem e por aí vai. A sociedade humana chegou até aqui com muita relação e interação com amor ao próximo, mesmo nas relações mais complicadas. Se você tá vivo ou viva, foi porque a sua mãe não te jogou da janela, não te abandonou num lote vago, mesmo com todo o trabalho que você e eu demos. E demos muito. A cooperação é uma marca da história da humanidade. O que é muito fácil perceber é que nós temos a semente do bem e do mal tudo dentro de nós. Todos nós somos capazes de fazer grandes gestos de amor e de dedicação e entrega ao próximo, mas também somos capazes de gestos pavorosos de covardia, injustiça e individualismo. A semente que floresce mais é aquilo que você der mais adubo. E é nesse contexto de entendimento de ser humano que eu acho que aqueles pais falharam. Não veja seu filho como um ser imaculado e puro. Coloque limites. Claro que sempre com amor, tendo como fim o bem daquele ser, mas não o deixe tomar todas as decisões com inúmeras opções, numa fase que claramente nós não costumamos tomar
boas e sábias decisões, principalmente na adolescência. Nós podemos até fazer boas escolhas, mas normalmente isso é raridade. E esse é um dos pontos maravilhosos dessa série. Ela pega uma situação intrigante de uma boa família, onde surge um ser humano capaz de uma crueldade enorme, deixando pequenas explicações para aquilo, digamos assim, mas não culpando completamente ninguém. O conjunto de fatores que se somam para resultar naquela situação é enorme. Só que aqui eu tenho que fazer mais uma reflexão. Essa série nos pega de jeito e de forma muito visceral, muito por escolhas de roteiro e direção, mas principalmente porque nos coloca no lugar desses familiares e nós temos medos junto com eles. Medo de acontecer aquilo ali com a gente. E funcionou pra caralho, porque eu fiquei assim vendo isso. Eu tenho filhos! Eu tenho uma filha adolescente, com 15 anos. Meu filho tá com 5 anos, vai fazer 6. Cara, pra mim, mas me acertou com um soco na boca do estômago, sabe? Eu vejo que meus filhos podem estar expostos a isso. Teu filho pode estar suscetível a fazer uma coisa dessa? E nisso aqui, eu vou apontar, algumas coisas que podem acalmar, digamos assim, os pais. Para explicar as decisões criativas dessa série, eu me lembro muito deste livro aqui, sobre roteiro, que é do Robert McKee, um grande professor de roteiro de Hollywood de uma forma geral. E ele explica algo muito interessante, meio básico, mas que dificilmente reparamos. Não existe filme sobre uma família normal, com seus filhos normais, em situações normais, vivendo uma vida normal. Filmes e séries são sobre situações complexas, aterrorizantes, surpreendentes e às vezes revoltantes. Se você olhar os casos que os criadores dessa série se inspiraram, nenhum tem os requintes e complexidade que nós encontramos na série. Não do mesmo jeito exatamente. A maioria dos casos são de adolescentes mais velhos do que o Jamie, personagem principal, normalmente com uma relação afetiva com as vítimas, sempre com fatores de risco, como antecedentes criminais, o fato deles serem imigrantes e outros fatores, às vezes até drogas. Jamie to come from a background where his mum was a drinker, or his dad was violent and aggressive. I wanted to eliminate all of those things, to try and get the audience to ask the question, why? But also, in the same respect, think, that could be me. That could be my child. I wish he'd have picked you. You'd have done better. No. Yeah, you would. You'd have done better. Mas eu ouso dizer que você não verá nenhum caso desse tipo de violência adolescente dentro de uma família tão amorosa e funcional como a do Jamie. Quer ver como que isso é real? Em 2018, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, lançou uma pesquisa com um levantamento de impactos sociais, econômicos e afetivos entre crianças e adolescentes encarcerados no Brasil, de forma impressionante, mas muito importante para o tema em questão. Eles entrevistaram 36 crianças e adolescentes em 8 cidades brasileiras, em 4 estados diferentes, para entender mais ou menos o perfil desses jovens encarcerados. Dos 36 entrevistados, sabe quantos tinham em casa um pai e uma mãe morando com eles? Isso mesmo, só dos 36 moravam com pai e mãe. 14 deles moravam só com a mãe, 18 moravam em abrigo, ou seja, nem com pai nem com mãe. Um morava só com o pai e um com os avós. E esse também que morava com os pais, a gente não sabe como era a convivência, como eram esses pais e tudo mais. E outra coisa impressionante, todos eles tinham, no mínimo, um membro da família preso. E sabe quantos dos 36 tinham o pai preso? 30. 8 tinham a mãe presa, o que indica que alguns deles tinham pai e mãe presos. Quase metade dos entrevistados tinham 2 membros da família encarcerados. E aqui nós concluímos: a circunstância de vida de Jamie na série, morando com pai e mãe, é uma exceção da exceção da exceção, principalmente quando consideramos como aquela família era funcional e amorosa. O que eu concluo com isso? Cuidado para não universalizar uma circunstância que é uma exceção
e criar um medo a partir disso que não condiz com a realidade. Famílias funcionais reduzem, sim, e quase a zero as chances de um filho virar um criminoso. E mais, um pai protetor e amoroso é quase um antídoto para a delinquência juvenil. E isso está mais do que documentado. Não só com essa pesquisa, mas com várias outras que você encontra por aí. Não tão facilmente e não tão por acaso, né? Patrick, mas então a série está completamente errada em retratar essa história desse jeito? Sinceramente, eu acho que não. Voltando a falar do Robert McKee aqui no livro. Extrair situações atípicas com conflitos complexos é totalmente normal e é até marca de uma boa obra cinematográfica. Prova disso é o sucesso dessa série. O que não dá é para todo mundo tratar esse caso do Jamie como uma regra e sair falando em criar leis baseadas nessa série. Então você nega a existência de violência contra a mulher, violência adolescente? Claro que não. Eu seria um idiota se pensasse isso. Alguns dias atrás, em Caxias do Sul, teve um caso de 2 adolescentes, vamos tratar desse termo mais pra frente, atacaram uma professora. Eles têm 14 e 15 anos, inclusive com a possível participação de uma menina no caso. Eu não consigo dizer que esses casos aumentaram recentemente. Eu não sei os dados anteriores e os de agora, e eu acho que todo mundo que está falando isso também não sabe. Eu sei sim que eles existem e devem sim ser combatidos com a máxima força possível. O que eu afirmo aqui é que não é porque um crime real aconteça que ele possui as circunstâncias e os detalhes e motivações retratados na série. A série amplifica a coisa, coloca circunstâncias, o que faz ganhar complexidade e torna a obra mais rica. Eu só discordo completamente dos debates e até conversas sobre criação de lei, ter como base o cenário retratado ali na série, não entendendo que ele é uma exceção. E o governo do Reino Unido anunciou que vai exibir em todas as escolas a série Adolescência da Netflix para alunos de 11 a 18 anos. Os crimes têm sim acontecido, os detalhes retratados na série que são raridade. E pensando sobre crimes e justiça, eu levanto mais um tópico que tem a ver com a punição de criminosos e o terceiro episódio dessa série, que é uma obra à parte. Eu vi muitos psicólogos avaliando a conduta da psicóloga lá da série, chegando a julgá-la até incompetente, pois ela estimulou a raiva nele, estimulou o confronto e não o acolheu. A série Adolescência da Netflix tem um erro importante, que é o da atuação da psicóloga. Um erro não, alguns erros. Eu odiei visceralmente aquela psicóloga. Não havia nenhuma psicopatia no menino. Longe disso. Muito longe. Ele era apenas um pré-adolescente partido no meio. E ele se fragmentou para poder suportar o que era insuportável. E sabe o que era insuportável para ele? Ódio da internet. A chave de leitura que a psicóloga na entrevista perdeu foi uma pergunta absolutamente linda que o menino fez a ela. E nessa hora eu a odiei em dobro. E aí ele diz: "Você gosta de mim?" E a infeliz não responde. Como eu a odiei nesse momento. Sim, fulano, eu gosto de você. Eu entendo a sua dor. Eu entendo o que você passou. Mas você também entende o que você fez. Eu lamento que você não tenha pedido ajuda, mas o seu sofrimento me comove, porque eu não acho que você precisaria ter ido tão longe. Odiei. Como eu a odiei. A odiei em dobro. Eu chego a rir disso, gente, porque me impressiona a falta de noção do brasileiro médio. Primeiro, ela não era terapeuta daquele rapaz. Ela estava ali como uma especialista e uma perita. O papel dela é extrair a verdade por trás dos sentimentos dele e não tratá-lo. Tarefa que, por sinal, não foi fácil, de forma alguma. Ela usou de várias estratégias para fazer o garoto se sentir à vontade, mimos, assuntos periféricos, para fazer com que ele se abrisse. E várias vezes
ele demonstrou a tentativa de manipulá-la. A série deixa claro que outros foram bem menos a fundo na investigação, porque tiveram mais pressa, menos sessões, e isso fez com que ele até se acostumasse com a postura dos profissionais, demonstrando uma estranheza na diferença do comportamento dela. Mas é óbvio, né, gente? Ele tem 13 anos. Apesar de ser inteligente, ele não tem muita prática de manipular moças, nem da idade dele, visto o fracasso dele com as meninas e com a própria vítima. Muito menos com adultas, que ele não tinha tanto contato, digamos assim. Mas por várias vezes ele conseguiu intimidá-la, fazê-la até sentir medo dele, repulsa e até outros sentimentos. Pessoal, vocês já ficaram na frente de um assassino? Eu creio que não. Não é o caso da maioria. Eu já. É impossível esquecer o fato depois que você sabe dele. É impossível se sentir normal na presença de uma pessoa que você sabe que fez aquilo. E quando ela percebe que ele é sim capaz de fazer aquilo e ele sabe o que ele fez, a repulsa dela é automática. Mas é humana e mulher. E a julgar pela maneira como o garoto vê as mulheres, não é agradável ficar perto dele. Tentem, por favor, imaginar. Não vão conseguir, provavelmente, mas tentem. Estar na frente de uma pessoa que uma menina de 13 anos e fala dela como se fosse culpa dela, como se ele não fosse ruim. Eu acho que essa galera não tem imaginário, não consegue minimamente se colocar na situação e acha muito fácil situações que não são nada fáceis. O pensamento de Rousseau chega a tal ponto que o ser humano considera todo mundo um anjinho. E mesmo quando age mal, foi o meio que o influenciou. Observe a maneira como ele várias vezes é sarcástico com ela, a intimida, ofende, se irrita quando percebe que ela está tentando conduzir ele. Quando ela não obedece ou quando ela faz ele a obedecer. Eu não sei, sinceramente, em que mundo que essas pessoas vivem, que pensam que com jeitinho aquela criatura agressiva, possessiva e malandra vai se curar. É muito fácil pensar isso quando não foi com a sua filha que ele fez aquilo. É muito fácil pensar isso quando você não é o grupo que aquele projetinho de psicopata odeia tanto. E por falar em psicopatia, aqui entramos em outra reflexão e outro tema muito complicado. Eu já ouvi muitos especialistas da área de psiquiatria dizendo que não dá para diagnosticar um psicopata enquanto ele é criança ou adolescente, porque esse tipo de patologia, para ser dada como certa, precisa de maturidade cerebral, o que normalmente só chega depois dos 20 anos. Eu entendo perfeitamente. Agora, você olhando para esse garoto, principalmente no terceiro episódio, qual chance que você vê de ele repetir aquele ato se ele for rejeitado e ridicularizado novamente? E aqui nós chegamos a um enorme problema, que é a justiça, e o que é justo e o que não é. Quando estamos diante de um crime desse nível de crueldade, não se trata de curar ou de ressocializar o criminoso. Se trata de afastá-lo da sociedade. Ou você o afasta, ou ele fará aquilo novamente. Na verdade, crimes hediondos são sempre um problema, porque não existe ressocialização para isso. Essa conversa, gente, ela só existe no Brasil e com certeza em algum outro país campeão de crimes, como é o nosso caso. A pena, ainda mais em casos tão graves como é o caso retratado na série, não é para punir e trabalhar aquela pessoa para ela voltar à convivência social. A pena é para isolar essa pessoa, para ela não fazer novamente aquilo. E não me venha que... Foda-se! O que nós temos aqui é um país que vê um adolescente como um incapaz de saber o que está fazendo, logo retornando para as ruas, independentemente do crime que ele cometeu. E como resultado disso, nós temos simplesmente o país mais assassino do mundo em números absolutos. Eu, como cristão, sou contra a pena de morte, mas a prisão perpétua não é aplicável nesse caso ou em outros só porque é pesada.
é aplicável porque é a única saída para que esses criminosos não façam isso com outra pessoa. Nós não podemos diagnosticar uma pessoa com 13 anos como psicopata. Mas se ele for, pela obra da doutora Ana Beatriz, você entende que o psicopata não é uma condição criada pelo meio ou pelas circunstâncias. É uma característica fisiológica do cérebro daquele indivíduo. Eles são incapazes de sentir empatia, compaixão. Logo, basta que seja necessário cometer um crime novamente para alcançar algum objetivo que ele o fará. Não existe ressocialização para isso. A pena mais aplicável em casos assim é o que acontece no país da série, nos Estados Unidos e em alguns outros países também. Prende e não solta mais. Se soltar, vai fazer de novo. É só com uma pena pesada assim que um delinquente em potencial pensará um pouquinho mais antes de fazer. Impedirá de fazer? Claro que não. Crime zero é simplesmente impossível. Mas você pode tornar a pena tão pesada que o crime se torna talvez inviável. Agora, admita, nós não temos uma saída melhor. E nada, absolutamente nada que foi tentado no Brasil até hoje é melhor do que isso. Porque, mais uma vez, somos campeões absolutos em número de assassinatos. Nós não somos exemplo para ninguém no tratamento dessa questão. Eu disse que trabalharíamos a questão do termo adolescente um pouco para frente, e a hora chegou. Esse termo surgiu, pessoal, em meados do século XIX. Antes disso, o normal era termos crianças e adultos. O que tinha no intermédio disso era o ser em transformação, onde essa passagem para a fase adulta era muito mais precoce, muito mais rápida e recebida com bem menos atenção. Era criança, agora toma uma ferramenta e vai trabalhar. Pelo menos entre os mais pobres era assim. É claro que não. Eu só acho que, na maioria dos casos, uma vida normal, numa família funcional, é o suficiente para que essa transição aconteça naturalmente. Em contrapartida, eu acho que não é a melhor fase para se dar muita liberdade de escolha, conteúdo e decisões por conta do próprio adolescente. Não creio que deva ser um autoritarismo total, mas pela quantidade absurda de informação que hoje nós temos, e nem todas são confiáveis, algumas práticas não fariam mal algum e ainda assim poderiam assegurar mais controle aos pais. Menos uso de telas, celulares próprios o mais tarde possível, computadores sempre em ambientes de uso comum e com portas destrancadas. Crianças e adolescentes devem ser sim assessorados, amados, compreendidos, mas protegidos, principalmente deles mesmos. Na medida do possível, eu recomendo um mínimo de busca por conhecimento por parte dos pais também. Não dá para ficar alheio a tudo o que acontece na vida e na alma de um filho. Você não precisa ser um especialista intelectual no assunto de psicologia, mas totalmente perdido também não dá. Não nos dias de hoje. Os adultos precisam ser as pessoas mais inteligentes e mais espertas da casa. E é nisso que consiste o ouro dessa série. Nos mostrar de forma brilhante e visceral uma situação extrema, muito improvável, nessas mesmas circunstâncias, né, que foram mostradas lá, mas possível, que serve como um alerta para todas as famílias. Se observem mais, se cuidem mais e, acima de tudo, não vejam apenas os sinais mais visíveis como os mais importantes e definitivos. Eu não tenho filhos ainda, mas já vivi com um irmão adolescente em uma situação muito complicada. E ele era assim, falava muito pouco, se fechava no quarto, passava o dia todo praticamente lá sozinho, com o celular e não fazia nada demais na nossa frente, nada de errado. Longe dos nossos olhos, ele era outra pessoa. Não chegou nesse extremo da série, graças a Deus, nem perto disso. Mas também tínhamos muita dificuldade de lidar com ele. Nós éramos despreparados e eu era muito novo e imaturo e nos mantemos sempre distantes. Ele faleceu aos 17 anos e já estava entrando devagar para o mundo do crime, infelizmente. E um detalhe importante que eu esqueci de mencionar no vídeo, pessoal. O meu irmão era mais um caso de um jovem que estava começando a ter problemas e não tinha presença nem do pai e nem da mãe. Nós éramos filhos do mesmo pai,
e meus pais são separados, então ele morava com minha mãe, longe da mãe dele, longe do pai dele, e começou a ter problemas de comportamento da mesma forma que eu coloquei lá nos casos da pesquisa, que são os casos mais comuns que existem. Eu pesquisei isso, eu vivi isso dentro da minha casa e eu sei a diferença que faz. No final das contas, eu não estou aqui para passar uma fórmula mágica. Apenas vejo que está rolando uma certa histeria em torno dessa série que é sim excelente, impactante, levanta um tema importante, mas que também usa de artifícios narrativos para intensificar a história e torná-la mais impactante e intrigante. Segundo o nosso eterno professor, o histérico não diz o que sente, ele passa a sentir o que disse. No caso de um filme ou série, o histérico passa a ter medo de uma ficção, não se perguntando qual é o real problema e qual sentimento é verdadeiramente compatível com aquele problema. Ao invés de paralisado de medo, meu intuito aqui é fazer com que você olhe com mais clareza para um problema que sim, existe, mas que envolve circunstâncias que quase sempre podemos controlar, não excluindo totalmente a chance de uma catástrofe, de uma exceção, mas minimizando essas chances racionalmente, conscientemente. E você, já assistiu a série? Gostou do que viu? Deixa aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.